Se você soubesse disso faz tempo, eu tenho certeza que sua vida seria outra. E eu tô falando sobre honra. Quantas vezes vivemos uma vida onde não honramos as pessoas, e se não honramos as pessoas, não honramos a Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, fala sobre um princípio que, se praticado, tem o poder de transformar a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui no dia de hoje. Provérbios capítulo de número 3, no verso de número 9, ele diz assim: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O que aqui Salomão está ensinando a gente em Provérbios? Que quando a gente coloca as coisas em ordem, e eu estou aqui falando em linha com aquilo que nós começamos a conversar ontem, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, família e depois trabalho, quando nós organizamos as nossas prioridades, nós tendemos a colocar a força, o tempo e os recursos no lugar certo. E por lançar boas sementes, inevitavelmente nós agora colhemos dos frutos dessas boas sementes. Quando nós falamos sobre colocar Deus em primeiro lugar, nós estamos falando sobre dar a Ele honra. E quando nós falamos sobre dar a Deus honra, aqui Salomão no livro de Provérbios ele fala que honrar a Deus é dar a Ele a melhor porção, ou as primeiras partes. Nessa situação aqui, ele está citando sobre dar os primeiros frutos daquilo que você produz. Sabe, eu pergunto para você, o que você tem dado ao Senhor? Você tem dado o melhor do seu tempo? Você tem dado ao Senhor o melhor da sua atenção? Tem gente que fala assim: ah, pastor, mas toda vez que eu leio a Bíblia dá sono. É claro, a gente às vezes lê a Bíblia 11h30 da noite, depois de um dia corrido, depois de colocar filho para dormir, depois de ter trabalhado o dia todo, depois de ter lavado a louça, de ter cuidado da casa, né, de ter feito tudo que a esposa pediu, e aí a gente vai querer dar esse tempo ao Senhor. Não, querido, a medida ou a qualidade da semente que você tem lançado e que você tem entregue ao Senhor vai devolver para você, ou vai retornar para você um determinado tipo de fruto. Esse princípio ele fica muito claro quando a gente lê 2 Coríntios capítulo de número 9, quando Paulo ele vai ensinar e ele diz assim, ó, veja aquilo que você está plantando. Ele diz que quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Então ele fala não só sobre um coração correto em dar, mas ele fala sobre a quantidade daquilo que você dá. Tão importante quanto a motivação do seu coração é a frequência, a intensidade com aquilo que você faz. Tem gente que tem o coração correto, só que toda vez que vai fazer algo, né, está sempre dando as migalhas ao Senhor. Gente, Deus merece mais do que isso. Honrar alguém é sempre dar o melhor. Quando eu sei que eu estou honrando a minha esposa, quando eu dou o melhor da minha atenção, o melhor do meu tempo, o melhor da minha força, isso vale para com os meus filhos, isso vale para com Deus. Então, no dia de hoje, a grande pergunta que eu tenho para você é: você tem honrado as pessoas que são dignas de honra? Você tem dado o seu melhor a Deus? Dar o melhor é honrar. Você tem dado o melhor à sua família? Você tem dado o melhor no seu ambiente de trabalho? Paulo, no livro de Romanos, ele diz que nós temos que honrar as autoridades. Tem muita gente que está trabalhando, só sabe reclamar do patrão, e ao invés de produzir na hora do seu momento de trabalho, está ganhando para trabalhar, mas não produz, né, nem um pouquinho do que deveria produzir. Só trabalha quando, né, o patrão está olhando. Gente, nós somos cristãos. Nós não trabalhamos quando o nosso patrão só está olhando. A gente trabalha porque existe uma palavra empregada, existe honra naquilo que nós fazemos. Com plateia ou sem plateia, nós fazemos aquilo que é certo. Eu quero te encorajar hoje a não viver como o mundo vive. Eu quero te encorajar, honrando a Deus, a ver uma vida que honra a sua família, que honra o seu pastor, o seu ministério. Cada vez mais nós temos visto escândalos se levantando dentro da igreja, temos visto escândalos se levantando por todos os lugares. Por quê? Porque as pessoas não honram suas palavras, elas não honram os seus posicionamentos, eles não honram as suas posições. E eu quero te encorajar a não viver assim. Se nós queremos viver uma vida diferente, se nós queremos transformar a nossa história, nós precisamos cuidar daquilo que nós temos feito. E aí, tá pronto para viver uma vida de honra? Tá pronto para dar ao melhor ao Senhor, à sua família, para entregar o melhor de si, deixar de lado as suas desculpas e fazer aquilo que você precisa fazer? Eu tenho certeza que sim. E se você está pronto para isso, eu queria fazer uma oração com você. E você pode fechar os seus olhos também no seu lugar, fazendo um compromisso com o Senhor de dar mais do que você tem dado, se dedicar mais do que você tem se dedicado. Você pode fazer isso? Pai, eu quero, juntamente com os meus irmãos, fazer uma oração
consagrando ao Senhor a nossa vida. Eu quero, Pai, fazer uma oração onde deixamos claro, Pai, que tudo aquilo que nós vamos fazer a partir de hoje vai ser com mais intensidade do que temos feito, com mais comprometimento do que temos feito. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas eu declaro que essa ajuda do Senhor não vai ser mais em vão. Eu oro por honra, por comprometimento, por princípios, por valores, vai ficando claro, Pai, nas nossas escolhas do nosso dia a dia. Obrigado porque o Senhor nos amou, nos salvou, nos ensinou e hoje nós vamos fazer, Pai, jus a tudo aquilo que o Senhor fez se entregando, né, ali através de Jesus para nos salvar e mudar a nossa história. Eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor. Pai, não queremos viver mais da mesma forma. Nos ajuda a mudar, nos ajuda a ter a vida transformada, Pai, para que o teu nome seja exaltado. Te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido, que no dia de hoje você possa tomar a decisão de fazer tudo diferente, mudando a sua história e assim mudando a história de outros. Amo vocês e nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.